3, 6, 9 pontos. Vamos ver aqui se eu estou errado. Ou estou certo. Primeiro ponto é o nacionalismo exacerbado, né? Isso já ficou bastante claro. Tá no nome, né? Nacional socialista, né? A gente tem a exclusão e perseguição dos opositores, né? Que a gente vê isso acontecendo com a imprensa brasileira, né? Não só da imprensa brasileira, né? Todo mundo, né? Quem é de esquerda vira comunista, vira perseguido. A gente vê aí... o Moro é comunista, o Witzel é comunista. Exatamente. O Witzel, ai meu Deus. E é porque, assim, a gente falou do governo Bolsonaro e a gente não falou de uma parte muito, muito importante, que acho que isso a gente vai falar na parte 2, que é a base, realmente, assim, a força desse governo, que é a ala ideológica, que é, né... Os gurus do cão. Comandada e digamos assim, né... Idolatrada, eles idolatram aquele cara. Pelo Olavo de Carvalho, né? Que é uma figura, assim, que acho que pra gente falar dele aqui é um podcast inteiro só das mutretas que esse cara faz. Mas, enfim... que eu acho que a gente realmente precisava passar por esse período de 2013 para tentar ter uma visão, né? ou tentar falar alguma coisa do que mais ou menos é hoje, né? Tudo começou lá atrás. Exatamente. Aí a gente tem um outro ponto, que é a xenofobia, que se apresenta tanto nos quesitos dos povos indígenas, né? Da população negra, como também nas falas do Van Trauben contra os chineses, né? Venezuelanos, cubanos, né? A gente tem essa parada. A gente tem o Estado militarizado, né? O Estado de lei e ordem, e aí a gente tem ele falando sobre pena de morte, a gente tem ele falando sobre castração química, a gente tem ele falando sobre armar a população e tudo mais. A gente tem um outro ponto, que é o chauvinismo de bem-estar social, né? Que é exatamente isso. O pobre não pode ascender, não pode ficar melhor. Fim do Bolsa Família. As políticas sociais são ruins, né? A gente tem isso acontecendo. O revisionismo histórico, eu não preciso nem exemplificar aqui, né? A gente passou praticamente o programa inteiro falando dele. Uma busca eterna pela ética e moral tradicional, né? O anticomunismo e o anti-multiculturalismo, né? Eu acho que isso foi o que eu enumerei dentro da nossa conversa. Isso aí é a cartilha do Bolsonaro? Você pegou? Tá no site dele? Como é que é? Tá certíssimo. Esses são os pontos, assim, se a gente fosse caracterizar aquela prova, caracterize os governos fascistas da década de 30. Se você colocar todos esses itens, cai. Então, assim, você cai também certinho no governo dele. Aí só que a gente tem que entender que existem as questões temporais, que elas são diferentes. Que a gente vive tempos e culturas distintas. Porque eu não posso fazer uma comparação só pela comparação, entendeu? Sim. Mas aí a gente tem que formar. O cara que perseguia judeus, por que ele perseguia judeus, Hitler? A gente vai entender isso. Sim, por que eu tô perseguindo os indígenas? Então eu tenho que entender, mas o caráter de xenofobia tá nos dois. Os porquês são diferentes, entendeu? Isso a gente pode debater melhor até nessa segunda parte, né? A gente adentrar mais aí, e aí a gente deixa também pro pessoal, pra quem tá escutando a gente, pra nossa parte 2, vocês mandam as dúvidas de vocês mandam as perguntas de vocês, a gente tenta montar uma pauta baseado nisso, baseado também no contexto atual do que está acontecendo, e aí a gente volta aqui pra discutir, o mesmo time, a mesma galera, e a gente continua esse papo, beleza? Eu vou fazer meu papel de host aqui, eu vou encerrar a nossa discussão. Não deixa, você vai ficar até amanhã falando. É isso, pessoal, vamos nessa pro encerramento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. A gente tá rumando aqui pro encerramento do programa. Esse programa foi bastante denso. Maravilhoso, educativo. É aquele programa que você vai escutar e reescutar e reescutar e reescutar para poder absorver tudo direitinho. E como eu falei anteriormente, mandem as dúvidas de vocês, mandem as conversas, as discussões de vocês, concorda, não concorda, em que ponto não ficou tão claro, conversem com vocês, que como sempre, nosso programa ele não acaba aqui, ele continua nas redes sociais e a gente ama quando vocês vêm conversar com a gente. E como não seria fora do costume, né, que a gente vai fazer as indicações, né? Como os convidados começam por ordem de apresentação, Rodrigo, por favor, suas indicações. Olha, ultimamente eu venho seguindo bastante uma ideia que o Ashla e a Marino falou, assim,
leiam mais os jornais principais. Peguem o Estadão, o Globo, a BBC Brasil, é o País, a DW. DW é um jornal fantástico. Esses portais, a maioria estão abertos. Folha de São Paulo. Leiam de fato as notícias. E não leiam só as cabeças das notícias. Leiam ela toda para entender o que é que está acontecendo. Para formar pensamento crítico, né? O problema é a gente estar pegando recortes de textos editados no WhatsApp. Isso não é se informar. Então, assim, primeira coisa, olhem a notícia mesmo, crua. E depois vão para estudar história. Leiam os livros de história. Tem livros maravilhosos, como as democracias morrem, está surgindo aí como um dos livros mais lidos nos últimos tempos, muito bom. Procurem autores, leiam assim, esse cara é da onde? Abram a folha de rosto ali e digam assim, esse cara é professor, historiador de tal local, ele está falando de história, beleza. Ele não tem... Ele é só um cronista do cotidiano, e ele está falando a verdadeira história. Saiam longe desses livros. Mas se vocês querem saber o que é uma ditadura, tem um livro que está em PDF na internet que se chama Brasil, Nunca Mais, que fala sobre as torturas na ditadura militar. Massa. Então, assim, é um clássico sobre a ditadura militar que vale a pena reler, mas antes não coma nada pesado, ele é muito pesado. Tem que ter estômago para ler. Isso aí era o que eu ia dizer, conforme o Rodrigo falou. Eu acho que o principal hoje, e a gente tem diversos canais diferentes para a gente ler eventualmente a mesma notícia, para tentar absorver o máximo daquilo e ter o próprio ponto de vista, né, em cima dos assuntos. Eu acho que hoje, não só hoje, já vem de um tempo, mas já que hoje é tema aqui do podcast, que a gente falou muito do que é a política, né, a questão do comunismo. Então, cara, se a pessoa quer saber mais sobre o comunismo, procure saber mais, sabe? Tem Karl Marx, tem diferentes outros, tem outros autores também que são muito bons. Até para discordar, né? Exatamente, entendeu? Então, a gente hoje, o Rodrigo deu uma explicação aqui do que é o fascismo, mas, cara, nada quer dizer também, nada impeça, não é uma coisa legal, mas nada impede também de procurar uma leitura para entender melhor isso também. Isso. Então também tem o que eu sempre acho uma base muito legal, porque na minha opinião o anarquismo ele é bem filosófico, também são as leituras anarquistas. Então, por exemplo, eu estava lembrando desses dias do livro do Desobediência Civil, né? Porque é uma coisa que hoje é bem intuitivo, né? Tudo que eu quero fazer hoje é desobedecer o governo. Então, tudo que eu quero fazer hoje é ser desobediente, tá ligado? Tudo que eles mandarem, obviamente, eu vou ser do contra. Exatamente. Então, eu tava lembrando dessa leitura. Eu não sei pronunciar muito bem, mas se eu não me engano, se eu não me engano, é Thoreau o nome do Henry David Thoreau, uma coisa assim. Acho que é francês. Vamos procurar mais. Thoreau, não é isso? Eu sempre fico na dúvida se é Thoreau. E é uma leitura que eu basicamente gosto muito. E o tema hoje, eu acho o título do livro, eu acho ele muito intuitivo atualmente. Tu lembrou uma coleção que eu fiz, que é a coleção Baderna. Só com livros de anarquia. Eu até tava colocando aqui para ver se eu achava, né? Mas tinha para mim, que é um dos livros mais legais, era TAS, Zona Autônoma Temporária. Zona Autônoma, eu conheço, eu já li também. Inclusive eu tenho com um amigo meu, a gente volta e meia, quando a gente lê umas notícias muito caóticas, a gente começa a entrar no assunto e falar, a saída vai ser a Zona Autônoma, hein? Não tem jeito. Pode crer. Nessa coleção, o que eu mais curti foi sobre a RAF, que é a facção Exército Vermelho, que nos anos 60 foi conhecida como o movimento /The Men of Blue,
Barra de Meiófilo, que o Legião Urbana fez uma música que é Barra de Meiófilo. Então, o que eu acho que assim, a leitura dos contos de autores e contos anarquistas, ela é muito válida, porque, cara, dá pra entender muita coisa. Sabe? Então, eu vou um pouquinho de contra o que o Rodrigo falou, porque eu vou indicar cronistas e filósofos aqui. E eu vou indicar o livro do Henri Bugalho, que eu comecei a ler, que é basicamente uma coletânea dos textos que ele lançou durante esse tempo todo aí falando do Bolsonaro, que é A Minha Especialidade é Matar, que é bem interessante porque é um resumo de, assim, ele faz uma associação com os discursos dele, com as pautas que a gente trouxe aqui no programa, e é bem legal pra você ficar com muita raiva, né, porque é basicamente isso, é só ele trazendo é uma maneira também de tornar escrita, né, o documental, tudo que ele foi dito pra passar pra frente, para as pessoas não tentarem não repetir de novo. Então, tá sendo bem legal, bem estressante ler, porque afinal não tem nada do Bolsonaro que me deixe feliz, a não ser ver ele saindo do governo. Mas aí eu aconselho vocês também a ler esse livro. Seguindo um pouco a linha da Larissa, eu vou indicar também um livro escrito por jornalistas, que é Tudo que Você Precisou Desaprender para Virar um Idiota, que é do pessoal do Meteoro Brasil, que combate diretamente o livro base Bíblia da burrice, da base ideológica aí desse governo Bolsonaro, que é o livro do Olavo de Carvalho, né? Esse do livro do Olavo de Carvalho, eu dando aula, isso em 2013, logo no início, uma turma, né? Aí finalzinho da aula, o aluno chega e me pergunta, né? Depois de ter falado muito sobre política e tal, aí o aluno me pergunta: professor, o senhor já leu Como Não Ser um Idiota? Aí eu olhei assim, todo mundo ficou assustado olhando pra minha cara, né? Aí eu: não, querido, eu nem sabia que existia, mas você tá precisando. Você tá precisando. Imagina a tua cara, tipo assim, que é isso, meu filho? O que você tá fazendo aqui, então? Nem precisa. Aí nem. Tipo, se eu estiver precisando, nem precisa de um livro, né? Só não ser escroto. Só não ser escroto, né? Tipo, o livro poderia ser. É uma frase só, tá ligado? Pois é, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Carlos, por terem aceito esse convite. Mesmo. Deixo aqui aberto os microfones pra vocês, pra gente voltar pra ter uma parte 2. A gente já prometeu, então, promessa dívida. Vamos fazer essa parte 2. A gente compromete no ar as pessoas aqui, é tipo isso. Vamos fazer essa parte 2. Queria agradecer demais o convite de vocês. Esse programa não vai ter cheiro, pessoal, tá? Porque como é um assunto mais denso... Não tem pra amor aqui não, meu filho. Aqui é revolução. A gente acha melhor destinar mesmo ao conhecimento, então vão lá. E assim, uma coisa que eu peço encarecidamente pra vocês: tudo que a gente falou aqui, duvidem, certo? Duvidem, vão atrás, procurem saber se o que a gente definiu aqui como fascismo é o fascismo mesmo, procurem saber se o que a gente tá falando faz de fato algum sentido, procurem saber, desenvolvam um pensamento crítico. Aqui a gente não quer doutrinar ninguém, a gente quer dar abrir conversas, abrir diálogo. Exatamente, a gente quer mostrar pra vocês um pouco do conhecimento que a gente tem, trazer pessoas com mais conhecimento que a gente, pra gente poder debater aqui, mas tudo no intuito de desenvolver um pensamento crítico pra gente conversar sobre democracia, sobre política, que já chega essa mentira que inventaram pra gente, que a gente não se deve falar sobre política. A gente deve sim. Política é tudo é política. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir é política. Então não tem por que não falar, a gente tem que falar. E a gente tem que falar abertamente, a gente tem que falar com pessoas que a gente não concorda, a gente tem que falar exatamente... É exatamente isso, é na discordância que se faz a democracia, certo? Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui, muito obrigado por conversar com a gente, muito obrigado por sempre contribuir com os nossos debates. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau. Valeu!